Saindo um pouco do assunto de doença infecciosa, eu queria discutir com você, te apresentar a doença que a atriz Mariana Rios, ela no mês passado comentou na mídia que foi diagnosticada com doença de Meniere. Eu vou falar depois para você o que é isso, tá? Que é uma síndrome autoimune, mas pode ser viral, a maioria é idiopática, que afeta o labirinto, causando perda de audição e zumbido no ouvido, afetado, no caso dela foi o ouvido esquerdo, e também perda de audição neste ouvido. Eu conversei com um otorrinolaringologista, que é o especialista que avalia esse tipo de problema, o doutor e professor Roberto Meirelles, da UFRJ e também da UERJ, né? E aí ele que me deu as dicas que eu vou passar para vocês. E vou deixar o contato do Roberto Meirelles aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam fazer contato com ele caso necessite de alguma avaliação, de alguma consulta. Essa doença de Meniere é caracterizada pelo aumento da pressão do líquido, chamado endolinfa, dentro da orelha interna, no labirinto. E o primeiro sinal dessa atriz surgiu com um zumbido no ouvido esquerdo após um estresse. A gente vai ver que tem outros fatores que desencadeiam essa síndrome de Meniere e vale a pena a gente assistir esse vídeo até o final. Então, esse aumento do líquido da endolinfa, que é dentro do ouvido, chamado de hidropsia endolinfática, pode, portanto, causar esse tipo de problema, né? E aí, esse aumento da pressão faz com que a pessoa tenha ou apresente uma tétrade, que é a vertigem, uma tonteira rotatória, uma sensação de que vai realmente cair, isso vem em crises, também uma sensação de desequilíbrio, pode ter perda da acuidade auditiva e é uma perda progressiva, talvez dos problemas que pode deixar mais sequela é a perda auditiva, zumbido e a plenitude aural. Olha o nome, aquele ouvido cheio, você tem a sensação de ouvido cheio quando sobe uma serra, chama-se do ponto de vista técnico plenitude aural. Pois é, essas dicas eu peguei com o Roberto Meirelles. Já peço que você dê o seu like, esse é mais um daqueles vídeos que é para assistir, curtir e compartilhar, é mais um vídeo ACC, né? Até porque a gente vai ver que, dentre os fatores de risco, tem aquela história, né, que a gente andou se deparando recentemente, e houve sim, segundo o professor Roberto Meirelles, o aumento dos casos. Eu até perguntei para ele, e aí, você tem percebido o aumento dos casos de um tempo para cá? E ele me respondeu o seguinte, ó. Olha só o que ele me respondeu. De concreto, realmente aumentou bastante a incidência. Não temos dados catalogados de estatísticos do Brasil de quantos por cento de aumento de casos houve. Mas hoje, muito aumento de casos, assim como o herpes zoster também aumentou bastante depois da pandemia. E aí tem um outro áudio dele que ele diz que foi depois da pandemia e teve pessoas também que ele relaciona o problema da Meniere àquele troço que andou sendo feito por um monte de gente em caráter obrigatório. Do ponto de vista clínico, esse tipo de problema se caracteriza como ataques súbitos, né? Sem fatores desencadeantes identificados, durando aí de 20 minutos até 24 horas. Imagina ficar 24 horas com essa tonteira, mas em geral 3 a 4 horas, segundo o professor doutor Roberto Meirelles. E como fator desencadeante, ou como causador, tem doenças virais, bacterianas, autoimune. A doença autoimune aumentou depois do negócio, as doenças virais e bacterianas também, porque houve comprometimento da resposta imune. Só que, segundo ele, pelo menos aí 70% dos casos é idiopático, ou seja, não se identifica o fator desencadeante. O que chama atenção nessas crises é que as pessoas não costumam ter um quadro neurológico, por exemplo, disartria, dificuldade para falar, ou parestesia, que é formigamento, ou perda da consciência, ou afasia, que é deixar de falar. Isso não acontece nessas crises da doença de Meniere. O que pode acontecer além, obviamente, do zumbido, da surdez, da tonteira e da plenitude, da sensação de ouvido cheio, pode cursar com palidez, muito suor,
náuseas e a tonteira que eu já falei. O diagnóstico ele é feito do ponto de vista clínico e ele também falou que naquelas pessoas com maior predisposição tem alguns fatores que podem desencadear, como, por exemplo, uma ingestão de sal aumentada. Fui lá no boteco, comi uma coxinha de galinha, enchi de sal. Pode desencadear. Açúcar também em excesso. A pessoa foi numa festa, comeu 4, 5 brigadeiros. Ou a ingestão de cafeína, de café em excesso, ou bebidas que tenham cafeína, como, por exemplo, chá preto, chá verde, mate. Também pimenta pode desencadear, assim como o estresse. E aí pode ocorrer logo de imediato, tive o estresse e desencadeia o Meniere, ou pode ser algo que demora até mais 48 horas, e é isso que a atriz a Mariana Rios, né, ela relata como fator desencadeador das doenças de Meniere, um fator foi o estresse, que, segundo ela, teria desencadeado. Essa doença foi descrita em 1861, portanto, muitos anos atrás, mais de um século e meio atrás, por um pesquisador francês chamado Prosper Meniere, e é por isso que o nome da doença leva o nome de doença de Meniere. E ele foi vendo, né, que havia realmente crises violentas em algumas pessoas, com perda auditiva, com zumbido, vertigem, e aí ele descreveu essa enfermidade, e é descrita até hoje. Ninguém sabe direito o que a causa, assim, já sabe que tem fatores que podem desencadear, como eu falei, né, o sal em excesso, o açúcar em excesso, cafeína e estresse, e em relação ao tratamento, tem tratamento, mas não tem, segundo o professor Roberto Meirelles, a cura, que seria o desejável, né? Então, na crise, você pode utilizar medicamentos que diminuem a tonteira, diminuam o enjoo, você pode sugerir que o paciente fique em repouso, até pelo risco de queda. Às vezes, quando a crise é muito forte, até se faz necessária internação, imagina que doideira, e tentar remover ou afastar dessa pessoa os fatores desencadeantes. Por isso que a medicina do estilo de vida entra, de novo, como algo interessante. Porque na medicina do estilo de vida, você tem lá a atividade física que ajuda a melhorar o teu equilíbrio. Faz com que você ingira ou venha comer de uma forma mais comedida, não abusar de drogas lícitas ou não. Portanto, dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos, não abusar de drogas lícitas ou não, saúde oral, são dicas fundamentais para que a gente diminua a incidência dessa doença, assim como também manter-se afastado daquele negócio que a gente viu que pode, não tem como assim dizer que é o troço, mas que é inequívoco que houve aumento da incidência dessa doença, isso é fato, segundo o Dr. Roberto Meirelles. Também sugere como sendo algo que pode ser bastante útil, é uma fisioterapia que pode ser desenvolvida ou trabalhada fora das crises agudas, obviamente, né? Fora das crises agudas, obviamente, e aí você tem essa fisioterapia sendo feita por fisiatra, fono ou fisioterapeuta com experiência nesse assunto, vai ajudar bastante. Sequelas, basicamente, se você não tiver nenhuma queda, bater com a cabeça, é a sequela auditiva que pode, infelizmente, progredir com as crises sucessivas. O tratamento no Sistema Único de Saúde, segundo o professor Roberto Meirelles, alguns locais têm essa possibilidade. No Rio de Janeiro, ele citou 3 grandes serviços, que é do Hospital Pedro Ernesto da UERJ, Clementino Fraga Filho, que é da UFRJ, e o Hospital dos Servidores de Estado, que é do Ministério da Saúde. São 3 hospitais que, segundo ele, têm como tratar e acompanhar esse tipo de paciente. Por outro lado, a fisioterapia, que é um pouco mais complicado pela escassez desses profissionais no Sistema Único de Saúde. Tá bom? E aí, tá gostando desse vídeo? De novo, quem me deu dica para fazer esse vídeo foi o Roberto Meirelles, e essa é uma sugestão que partiu do nosso seguidor. Pena que não anotei o nome dessa pessoa que pediu que eu discutisse a doença de Meniere. E aí, para concluir, peço que você dê o seu like. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico professor da UFRJ. E aí, aquela história, né? Mais um problema que deve ter relação com aquele troço ou com aquela enfermidade que foi responsável por tantas mortes, tanto problema no mundo, né, de 2019 para cá. Tá bom? É isso aí. Curta esse vídeo, compartilhe, por favor. E fique aqui, fique bem,
Fique com a gente. Ah, e outra coisa, de 0 a 10, poxa, qual é a minha nota, né? Espero que seja uma boa nota. Obrigado e até breve.